Bem-vindos ao canal Karatê do Matheus. Na descrição do vídeo consta 2 links de compra do meu e-book, O Karatê Além da Luta. Um link da Eduz e outro da Hotmart. O valor é humilde, mas me ajuda muito. Vamos para o conteúdo de hoje. Em todo dojo existe um silêncio especial. É o silêncio do respeito, do foco e da história. Você pode senti-lo na madeira do chão e no ar que respira. Para um iniciante, todos os katas parecem uma grande montanha a escalar. O Heian Shodan parece uma dança impossível de movimentos. Mas à medida que os anos passam, e a faixa branca se torna marrom, e depois preta, você começa a ouvir sussurros. Os sussurros são sobre os katas finais, aqueles que esperam no fim da longa estrada. Entre eles, um nome é pronunciado com uma mistura única de reverência e temor, Goju-shi Hodai. Não é apenas uma sequência de movimentos, é uma lenda. Para muitos karatecas, o Goju-shi Hodai representa o cume. É o teste final da dedicação de alguém à arte do Shotokan. O próprio nome, que significa 54 passos, sugere sua complexidade e extensão. É um kata que não é ensinado levianamente. Um instrutor espera que o aluno esteja pronto. Não apenas fisicamente forte, mas mentalmente maduro. É um kata que guarda segredos, não apenas de combate, mas do próprio espírito do karatê. Ele desafia tudo o que você aprendeu. Pede que você esqueça o que sabe e aprenda novamente. Este é o seu mistério e seu poder, uma promessa silenciosa de uma compreensão mais profunda que está além do seu alcance atual. Lembro-me da primeira vez que vi o Goju-shi Hodai ser executado por um mestre sênior. Era diferente de tudo o que eu já tinha visto. Os movimentos eram fluidos, mas poderosos. Havia uma graça que me lembrava um pássaro, mas também a força enraizada de uma árvore antiga. Era uma história contada sem palavras. Uma história de luta, de defesa e de vitória final. Eu sabia então que aquilo era mais do que apenas mais um kata para ser memorizado. Era um objetivo. Era um destino na minha jornada pessoal no karatê. Representava um nível de maestria que eu esperava, com todo o meu coração, um dia alcançar. A mística do Goju-shi Hodai cresce porque é reservada aos praticantes mais avançados. É o guardião dos níveis mais altos do Shotokan. Aprendê-lo é um rito de passagem. Significa que você trilhou o caminho com paciência e perseverança. Significa que seu instrutor confia em você com o conhecimento mais profundo da nossa arte. É um símbolo de maturidade. Diz ao mundo que seu karatê não é mais apenas sobre lutar. É sobre controle, sobre sabedoria e sobre um compromisso vitalício com o autoaperfeiçoamento. Os sussurros no dojo são verdadeiros. Goju-shi Hodai é o desafio supremo. Para entender o Goju-shi Hodai, precisamos olhar para trás no tempo. Precisamos viajar para a ilha de Okinawa, o berço do karatê. O kata não começou no Shotokan. Suas origens são mais antigas, enraizadas nos antigos sistemas Shuri-te e Tomari-te. Acredita-se que tenha sido influenciado pelas artes marciais chinesas, especificamente o Kung Fu da garça branca. Os movimentos com suas delicadas técnicas de mão e posturas únicas carregam o espírito dessas artes antigas. O nome pelo qual era conhecido então era Uzeishi. Este kata era um tesouro, passado de mestre para aluno por gerações, cada um preservando sua essência ao mesmo tempo em que adicionava sua própria compreensão. A jornada deste kata para o Shotokan é uma história de grandes mestres. Mestre Anko Itosu, uma figura lendária no karatê de Okinawa, foi um transmissor-chave desta forma. Ele a aprendeu e a ensinou aos seus alunos mais dedicados. Foi ele quem ajudou a padronizar muitos katas para o ensino no sistema escolar público, mas o Goju-shiho permaneceu um ensino mais avançado e privado. Um de seus alunos mais famosos foi o mestre Gichin Funakoshi, o homem que levaria o karatê de Okinawa para o Japão e fundaria o estilo Shotokan. Mestre Funakoshi aprendeu o kata e compreendeu seu imenso valor. Quando o mestre Funakoshi trouxe o karatê para o Japão continental, ele adaptou muitas coisas para tornar a arte mais acessível e sistemática para o povo japonês. Ele mudou os nomes de muitos katas do dialeto de Okinawa,
prepara o japonês padrão para ajudar a serem aceitos. O Seishi se tornou Goju Shiho. Ele viu nele um veículo perfeito para ensinar princípios avançados. O kata foi ainda mais refinado por seu filho, Jigo Funakoshi, e outros instrutores sêniores da Japan Karate Association. Eles adaptaram as posturas para serem mais profundas e poderosas, de acordo com o estilo Shotokan em desenvolvimento, criando a versão que conhecemos hoje como Goju-shi Hodai. Então, o kata que praticamos em nossos dojos hoje é uma bela mistura de história. Ele carrega a alma antiga do Todi de Okinawa e das artes marciais chinesas. Ele guarda a sabedoria do mestre Itozu. É moldado pela visão do mestre Funakoshi. E é polido com o poder dinâmico do Shotokan moderno. Praticar Goju-shi Hodai é como ter uma conversa com esses mestres. A cada movimento nos conectamos a essa longa linhagem de tradição. Não estamos apenas executando uma sequência. Estamos mantendo um legado vivo. Estamos honrando a jornada do próprio karatê, de uma arte secreta em uma pequena ilha a um caminho global de autodescoberta. Rights. O Goju-shi Hodai parece diferente desde o momento em que você começa. Enquanto muitos katas do Shotokan enfatizam movimentos lineares poderosos e posturas profundas e estáveis, este kata introduz um novo vocabulário. É famoso por suas técnicas de mão únicas e intrincadas, frequentemente chamadas de golpes de bico de garça ou keituuke e washide. Essas técnicas exigem uma força e precisão incríveis nos dedos. Não são os socos e bloqueios diretos da série Heian. São ferramentas especializadas para atingir pontos vitais, para agarrar e para controlar um oponente de forma sutil. Esse foco em movimentos de mão delicados, porém devastadores, é uma característica marcante do kata. O kata também introduz dinâmicas corporais únicas. Há uma qualidade fluida, quase circular em muitas das sequências. Esta é uma ligação direta com suas origens chinesas da garça branca. Você vê isso na maneira como o corpo se move e gira, muitas vezes em rápida sucessão. O kata apresenta uma sequência famosa onde o karateka se ajoelha para desferir um golpe, um movimento que exige grande equilíbrio, tempo e força nas pernas. Isso é muito diferente dos movimentos eretos e poderosos típicos de katas, como Kankudai ou Basai-dai. Goju-shi Hodai ensina você a ser poderoso, mesmo quando está abaixado, a ser fluido e forte. Outra característica distintiva é o ritmo, ou timing, do kata. Não é um ritmo constante e previsível. Há momentos de velocidade explosiva, seguidos por momentos de completa quietude. Isso ensina ao praticante um nível muito alto de controle. É fácil ser rápido o tempo todo, ou lento o tempo todo. É muito difícil alternar entre esses extremos instantaneamente. Esse tempo variável imita a realidade de um confronto real, que nunca é previsível. Goju-shi Hodai força você a se tornar o mestre do seu próprio timing, a controlar o fluxo do engajamento e a explodir em ação a partir de um estado de calma. Finalmente, o kata é conhecido por suas técnicas de mão em lança, ou nukichi. Embora outros katas tenham nukichi, Goju-shi Hodai os torna uma arma central. O golpe de 2 dedos, ou Nihon Nukichi, nos olhos é uma técnica de assinatura, exigindo foco e condicionamento de mão incríveis. O kata não é apenas sobre bloquear um soco e desferir um contra-ataque. É um estudo em bunkai avançado, ou aplicação. Ele ensina você a pensar sobre o combate de forma diferente, a ver aberturas onde outros não veem, e a usar partes do seu corpo de maneiras que você nunca pensou ser possível. Ele realmente expande os horizontes técnicos de qualquer karateka Shotokan. Uma das maiores forças do Goju-shi Hodai é sua incrível riqueza técnica. É como uma biblioteca de princípios avançados de karatê contida em uma única forma. O kata não apenas repete técnicas que você já conhece. Ele introduz novos conceitos e refina os antigos a um nível de mestre. Sua versatilidade é um ponto forte fundamental. Os movimentos podem ser interpretados de muitas maneiras. Um bloqueio pode ser um golpe pode ser uma imobilização, e uma mudança de postura pode ser um arremesso. Isso força o praticante a pensar criativamente sobre o bunkai, indo além das simples aplicações de bloqueio-soco de katas básicos para uma compreensão mais fluida e realista da autodefesa. O kata é uma aula magistral em combate de curta distância.
Enquanto muitos katas do Shotokan são excelentes para gerenciar a distância, ou Maai, o Goju Shihodai se especializa no que acontece quando o oponente já está dentro da sua guarda. As intrincadas técnicas de mão, as chaves de articulação e os ataques de baixo nível são todos projetados para lutar em espaços apertados. Isso o torna um kata incrivelmente prático para situações de autodefesa, que muitas vezes ocorrem em curta distância. Ele ensina você a usar mudanças sutis de peso corporal e ataques precisos e direcionados para superar um oponente maior e mais forte. É a arte de vencer sem depender da força bruta. Outra força profunda é a maneira como ele desenvolve a conexão física e mental. As sequências complexas e as rápidas mudanças de direção exigem concentração total. Você não pode executar este kata pensando em outra coisa. Sua mente e corpo devem estar perfeitamente unidos. Esse foco intenso constrói um tipo poderoso de consciência. Você se torna mais sensível ao equilíbrio, tensão e poder do seu próprio corpo. Essa sensibilidade interna é a base da verdadeira maestria nas artes marciais. O kata constrói uma ponte entre sua mente consciente e suas ações físicas, até que elas se tornem uma só. Finalmente, o Goju Shihodai constrói um verdadeiro espírito marcial. Sua dificuldade é sua força. Por ser tão desafiador, dominá-lo dá ao karateka uma imensa sensação de realização e confiança. Ele ensina que, com persistência, até as tarefas mais complexas podem ser alcançadas. Esta é uma lição que vai muito além do dojo. O kata desafia seu espírito. Ele pergunta: você vai desistir quando for difícil? Ou vai continuar tentando? Responder a essa pergunta, dia após dia na prática, forja um espírito resiliente e indomável. Esse espírito, essa recusa em desistir, é talvez a maior força que o kata pode lhe dar. O caminho para aprender o Goju Shihodai é repleto de grandes desafios. É, honestamente, uma montanha que todo karateka deve escalar com paciência e humildade. A primeira e mais óbvia dificuldade é sua pura complexidade e extensão. Com 54 movimentos e muitos deles únicos e pouco intuitivos, simplesmente memorizar a sequência é, bem, uma tarefa monumental. O Embuzen, ou padrão de piso, é intrincado e exige um trabalho de pés realmente preciso para navegar corretamente. É muito fácil se perder, esquecer uma virada ou misturar a ordem das técnicas. Este é um teste de memória e concentração diferente de qualquer outro kata no currículo do Shotokan. Mas, além da memorização, há também a demanda física. Goju Shihodai exige uma combinação única de atributos físicos. Você precisa da força nos dedos e pulsos para as técnicas de Keito-uki e Washide. Você também precisa da força e flexibilidade nas pernas para cair na postura de um joelho e se levantar novamente com, você sabe, poder e graça. Você precisa da estabilidade do core para executar as viradas e mudanças de direção rápidas, sem perder o equilíbrio. Muitos karatekas descobrem que lhes falta o condicionamento específico para este kata, mesmo que sejam fortes em outras áreas. Ele realmente revela fraquezas na sua preparação física que outros katas podem não revelar. Agora, o desafio mental é talvez ainda maior do que o físico. O kata exige um nível incrível de detalhes. O ângulo de uma mão, a posição do cotovelo, o foco dos olhos, shakugan, cada detalhe se importa. Não basta simplesmente fazer o movimento. Você tem que fazê-lo com o sentimento e a intenção corretos. Isso exige um nível de disciplina mental que leva anos para se desenvolver. É tão fácil ficar frustrado. É fácil sentir que você não está progredindo. O kata testa sua paciência e sua capacidade de se manter focado em pequenas melhorias por um longo período de tempo. Finalmente, existe a dificuldade de entender o bunkai. Como as técnicas são tão especializadas, suas aplicações práticas nem sempre são óbvias. Um simples ajuki, ou bloqueio ascendente, é fácil de entender. Uma sequência complexa de bloqueios de gancho, movimentos circulares e um golpe de 2 dedos não é. Requer estudo profundo, orientação de um instrutor experiente e, honestamente, muita experimentação pessoal. Sem entender o significado por trás dos movimentos, o kata se torna apenas uma dança. O desafio final do Goju Shihodai é dar-lhe vida, transformar a sequência de movimentos em uma expressão viva e respiratória da arte marcial.
As dificuldades do Goju-shi Hodai não estão ali para nos derrotar, elas estão ali para nos ensinar. Cada desafio que o kata apresenta é, na verdade, um presente oculto. A dificuldade de memorizar a longa e complexa sequência é um presente de disciplina mental. Ela treina sua mente para reter grandes quantidades de informação com clareza e precisão. E isso não é útil apenas para o karatê. É uma habilidade que o ajuda em todas as áreas da sua vida. Ela ensina como abordar qualquer problema grande e complexo, dividindo-o em pequenas partes, praticando-as pacientemente e, em seguida, juntando-as. A luta para lembrar forja uma mente mais afiada e focada. As demandas físicas do kata são um presente de consciência corporal completa. Quando você se esforça para executar a postura de um joelho, você não está falhando. Você está aprendendo sobre as limitações do seu próprio corpo em equilíbrio e força nas pernas. Essa consciência é o primeiro passo para a melhoria. O kata força você a desenvolver um tipo diferente de força. Não apenas o poder explosivo de um soco, mas a força sutil e conectada necessária para transições fluidas e técnicas de mão delicadas. Ele o torna um atleta mais completo, um artista marcial mais completo. O esforço físico revela suas fraquezas para que você possa transformá-las em pontos fortes. A frustração que você sente quando não consegue acertar uma técnica é um presente de humildade e paciência. Goju-shi Hodai ensina que a maestria não vem rapidamente. Ele o lembra de que você é sempre um aluno. Esta é uma lição muito importante, especialmente para faixas pretas de alto nível, que podem começar a pensar que sabem tudo. O kata o traz de volta à mente do iniciante. Ele o força a ser paciente consigo mesmo, a aceitar a imperfeição e a simplesmente continuar tentando. Esse processo constrói um caráter profundo e resiliente. Ele ensina você a encontrar alegria no processo de aprendizado, não apenas no resultado final. O desafio de entender o Bunkai é o maior presente de todos. É o presente da criatividade e de uma compreensão mais profunda. Quando você se esforça para entender uma aplicação, você é forçado a pensar, a experimentar e a questionar. Você começa a ver o kata não como um conjunto rígido de regras, mas como uma fonte de princípios. Você começa a ver como um movimento pode ter 10 aplicações diferentes. Essa busca por significado o transforma de um aluno que simplesmente copia o mestre em um verdadeiro artista marcial que pode pensar por si mesmo. Os segredos do kata se tornam uma porta de entrada para sua própria autodescoberta, transformando a jornada difícil em uma exploração recompensadora. A prática de Goju-shi Hodai, ao longo de muitos anos, traz uma profunda transformação no karateka. Essa mudança não ocorre apenas em um nível, mas nos 3 níveis do nosso ser-corpo, mente e espírito. Fisicamente, a transformação é notável. O corpo se torna um instrumento mais refinado. A prática constante de técnicas de mão delicadas desenvolve destreza e força nos dedos, mãos e punhos que é verdadeiramente incomparável. As posturas dinâmicas e baixas constroem força funcional nas pernas e no core, criando uma base que é ao mesmo tempo estável e móvel. O corpo do karateka se torna mais eficiente, capaz de gerar poder não apenas da musculatura, mas da conexão, do timing e da técnica. Mentalmente, a transformação é de clareza e profundidade. A concentração intensa exigida para executar o kata corretamente é uma forma de meditação em movimento. Ela limpa a mente de distrações e constrói um foco inquebrável. Essa quietude mental permite ao karateka perceber detalhes que nunca notou antes, em sua própria técnica e no mundo ao seu redor. A mente se torna mais calma sob pressão. O kata ensina a permanecer tranquilo em meio à complexidade, uma habilidade essencial, tanto para o combate quanto para os muitos desafios da vida. Você aprende a pensar estrategicamente, a ver as possibilidades ocultas dentro de uma situação difícil. Espiritualmente, a prática de Goju-shi Hodai é uma jornada em direção à maturidade. É um caminho que exige imensa paciência, disciplina e perseverança. Ao trilhar este caminho, o espírito do karateka é forjado e refinado. Você aprende a enfrentar suas próprias limitações sem desespero. Você aprende a abraçar o desafio como uma oportunidade de crescimento.
Esse processo cultiva uma profunda força interior e uma confiança tranquila. O espírito não é mais facilmente abalado pelo fracasso ou inflado pelo sucesso. Ele encontra sua âncora no processo diário de treinamento diligente, no simples ato de dar o seu melhor a cada dia. Essa transformação holística é o verdadeiro propósito de praticar um kata, como o Goju-shi Hodai. Não se trata de aprender a lutar melhor, isso é apenas uma pequena parte. Trata-se de se tornar um ser humano melhor. A graça física, o foco mental e a resiliência espiritual se combinam para criar uma pessoa de caráter. O kata se torna um espelho, refletindo seu progresso não apenas como karateka, mas como pessoa. Ele mostra onde você é forte e onde precisa de mais trabalho. Através dessa autorreflexão honesta, você é transformado de dentro para fora. Goju-shi Hodai ocupa uma posição única no mundo do karatê. Ele age como uma ponte viva, conectando o karatê antigo de Okinawa com o Shotokan moderno e dinâmico praticado em todo o mundo hoje. Ao executar este kata, você está tocando a história. Os movimentos sutis das mãos e as esquivas circulares são ecos dos mestres chineses, que influenciaram o Todi de Okinawa séculos atrás. O foco em golpes em pontos vitais e em agarres de curta distância nos conecta às necessidades práticas de autodefesa da vida ou morte do passado. É uma cápsula do tempo, preservando a essência de uma arte marcial muito mais antiga. Ao mesmo tempo, o kata é uma expressão perfeita do Shotokan moderno. A forma como foi adaptado pelo mestre Funakoshi e pelos instrutores da JKA o infundiu com as características distintivas do estilo. As posturas profundas e poderosas, o kime afiado no final de cada técnica e a expansão e contração dinâmicas do corpo são todas marcas do Shotokan. O kata desafia um karateka moderno a aplicar esses princípios em um contexto mais complexo e sofisticado. Ele pega os blocos de construção fundamentais do Shotokan e os usa para construir uma estrutura magnífica e intrincada, mostrando todo o potencial do nosso estilo. Esse papel de ponte faz do Goju-shi Hodai um verdadeiro teste da maturidade de um karateka. Para executá-lo bem, você não pode ser apenas um esportista moderno, nem pode ser apenas um historiador. Você deve ser ambos. Você deve ter o poder e o atletismo do Shotokan moderno, mas também a sensibilidade e a sutileza dos costumes antigos. Você deve entender os princípios da biomecânica e do esporte, mas também apreciar a história e a filosofia por trás dos movimentos. O kata exige um karateka completo, alguém que tenha um profundo respeito pelo passado e uma visão clara para o futuro de seu treinamento. Ao praticar Goju-shi Hodai, garantimos que os velhos costumes não sejam esquecidos. Em um mundo onde o karatê é muitas vezes focado em competição e pontos, este kata nos lembra das raízes mais profundas de nossa arte. Ele nos lembra que o karatê é uma arte marcial para autodefesa e autoaperfeiçoamento. Ele nos conecta à linhagem de mestres que vieram antes de nós, permitindo que sua sabedoria flua através de nós. Ele nos ensina que o karatê moderno e o karatê tradicional não são coisas separadas. Eles são dois extremos do mesmo caminho. Goju-shi Hodai é a ponte que nos permite percorrer todo esse caminho com compreensão e respeito. No final, o que é Goju-shi Hodai? É apenas uma coleção de 54 movimentos? É um teste para uma faixa de graduação superior? Não, é muito mais do que isso. É uma jornada. É um caminho de autodescoberta que não tem destino final. O kata não é algo que você realmente domina. É algo que você pratica por toda a vida. Cada vez que você o executa, descobre algo novo. Um novo sentimento em uma postura. Uma nova aplicação para uma técnica. Uma nova percepção em sua própria mente. O kata cresce com você. E você cresce com o kata. É um companheiro vitalício em sua jornada de karatê. Goju-shi Hodai nos ensina o verdadeiro significado da disciplina. Não a disciplina rígida de um sargento, mas a disciplina silenciosa e interna de escolher praticar mesmo quando você está cansado, frustrado ou sem inspiração. É a disciplina de prestar atenção aos menores detalhes, ano após ano. Esse esforço paciente e diário é a essência do Budô. É esse processo, e não a conquista de uma performance perfeita, que constrói o caráter.
O kata ensina que a recompensa não está no destino, mas na qualidade dos passos que você dá ao longo do caminho. O kata é uma profunda lição de humildade. Quanto mais você o pratica, mais percebe o quanto ainda há para aprender. Ele mantém seu ego sob controle. Ele o lembra de que, não importa o quão bom você se torne, sempre há espaço para melhorias. Essa humildade é a marca de um verdadeiro mestre. Um verdadeiro mestre não se vê no topo da montanha. Ele se vê ainda escalando, sempre procurando um pico mais alto. Goju Shihodai garante que permaneçamos alunos humildes por toda a nossa vida. Sempre buscando, sempre aprendendo, sempre crescendo. Portanto, Goju Shihodai não é apenas movimento. É uma filosofia em movimento. É um testemunho da ideia de que o propósito final do karatê é o aperfeiçoamento do caráter. Os 54 passos não são apenas passos no chão do dojo. São passos no caminho para se tornar uma pessoa melhor. É uma jornada de superação de desafios, de conexão com a história e de descoberta do potencial ilimitado que reside em seu próprio corpo, mente e espírito. Este é o desafio supremo e o presente supremo de Goju Shihodai. Não é o fim da estrada, é o começo de um caminho sem fim.